Salve, guerreiros! Zaca na área. Oi, Lu, tudo bem? E aí, tudo bom? Você tá sentindo falta de alguém hoje? Hoje o Gustavo tá excluído do programa. Carol. Tchau, Gu. Hoje o programa é nosso, Gu. Hoje é nosso, tá tudo dominado aqui. Salve, corredoras e corredores. Lu, hoje tem assunto polêmico, né? Hoje vai ser legal, O que a gente vai falar hoje? Hoje nós vamos dar 10 dicas de como conseguir controlar a vontade de comer doce. Ah, eu quero saber. Bom, você percebeu que eu não tô aqui à toa, né? Não. Não. Pois é, porque aqui eu vou ouvir, né, as dicas que são super importantes e vou dar meu depoimento também. Mas você também já tá sentindo o efeito, né, dessas... Sim, vou falar para vocês, a gente estava ali listando os 10, né? A Luciana vai explicar direitinho um por um. E muita coisa do que a gente já estava colocando nessa listinha, eu já estava dando um retorno para ela dizendo o seguinte: Lu, eu já estou sentindo isso. Ó, mudou isso para mim. Porque, gente, eu sou formigão, você sabia disso? Lógico que sabia, minha nutricionista, como é que ela não vai saber? Vamos começar a falar? A gente começa por onde aí? Bom, a gente tem que... Isso eu já falei em outros vídeos também. É lógico que vontade de comer doce está muito relacionado com a nossa emoção, não é? Exatamente. Então, se a gente está nervoso, ansioso, se a gente muitas vezes busca aquele doce, a vontade aumenta, né, de comer doce, e muitas vezes isso fica descontrolado. E pode até virar um vício se você não consegue prestar atenção nessa relação da sua emoção e o quanto você está descontando no doce. Então, o primeiro ponto é entender que essa relação existe e que tomar consciência de como é que você está lidando com isso vai ajudar muito a, muitas vezes, você falar: hoje eu não vou comer esse doce porque eu estou ansioso, eu vou ter que resolver por que eu estou ansioso, e não vai resolver sem... O doce ele só vai acalmar uma hora, mas o problema vai continuar lá. Número 2. Não conte somente com a sua força de vontade. Isso é bem importante, né? Porque, poxa, isso é até ser masoquista, né? Porque a gente tá querendo lá controlar, comer menos doce, só que a gente tem na nossa casa uma despensa lotada de doce. Poxa, pra que ficar aí se forçando, se... Não é fácil, Luciana, né? eu vou falar uma coisa pra você. Eu já tentei bancar herói, cara. E, se você não se tente, amigão, não se tente. Ah, não tem problema, vou ter o armário ali cheio de bolachas, doces, doce de leite na geladeira, eu sou forte. Uma hora você vai fraquejar, amigão. Uma hora você vai fraquejar e aí a tentação é grande porque está próximo. Então, evite ter esse tipo de alimento dentro da sua casa. E outra coisa, uma coisa que eu ouço muito: eu preciso ter doce porque eu tenho meu filho, porque não é todo mundo que não é para comer doce. Gente, tá com vontade de comer doce? Sai, compra o doce lá com teu filho, mas não tenha muito em casa, não tenha isso. Vai, come e resolve o problema. Então, tem que ser eventual, tanto para adulto quanto para criança. Adorei essa dica, viu? Dica número 3, diminuir o consumo de alimentos de sabor doce, adocicado. Porque muitas vezes isso é uma coisa bem interessante com relação, nós temos receptores na nossa boca, no nosso intestino, com relação ao sabor doce. E quanto mais a gente dá estímulo para o nosso corpo do sabor doce, mais a gente vai ter vontade de comer doce. Então, principalmente assim, não comece seu dia, todos os dias já com esse sabor doce. Eu coloco adoçante, eu só como uma fruta, eu só como um alimento com esse sabor. Então, procure ter mais refeições no seu dia com sabor puxando mais para o salgado, para o amargo, para o azedo. Se você começa o seu dia com um saborzinho azedo,
ele também tem bastante estudo mostrando essa relação. A gente consegue ir diminuindo o consumo do sabor doce. E é muito assim, quanto menos a gente come de doce, menos a gente vai ter vontade de comer doce. Isso é uma dica realmente muito importante e eu acho que você também pode dar o seu depoimento. O meu depoimento é questão, por exemplo, você sabe uma coisa que eu abandonei? Adoçante. Adoçante. Eu abandonei o adoçante, porque antes era o cafezinho com adoçante, e a gente estranha quando você toma um café sem nada. Só que a partir do momento que eu comecei a diminuir esse adoçante e zerei ele, hoje se eu tomar um café com adoçante, eu já não gosto. Exatamente, porque a gente altera o nosso paladar. Quanto mais doce, sabor doce a gente consome, mais o nosso paladar fica alterado. E aí, quando a gente para de comer doce e fica um tempo, se a gente come uma fruta, a gente sente o real sabor doce dessa fruta. Não é isso? E muda completamente. Muda completamente. A percepção do paladar muda completamente. E outra coisa, Lu, uma coisa que eu faço, que é uma dica legal para vocês também, todo alimento, vamos supor, eu vou almoçar, eu vou tomar café da manhã, vou tomar café da tarde, enfim, qualquer alimento que você começa, eu nunca começo pelo doce. Né? Pelo doce. Antes era pelo doce. Hoje eu não começo pelo doce. Eu deixo o doce assim, alguma coisa mais doce, por último. Porque isso também ajuda a diminuir. É exatamente esse o ponto. A trabalhar a questão de todo o nosso paladar e os receptores que a gente tem para diminuir a vontade de comer doce. Próxima dica, evite alimentos refinados. Ah, que tentação, Lu. Acho que é importante a gente colocar com relação a isso. Alimentos refinados, que a gente fala pão, massas, né? Farináceos, porque esses alimentos, eles são glicose pura. Né? E esses alimentos, eles têm uma carga glicêmica alta. Com relação a... Tem estudos muito interessantes que comparam dietas com a mesma quantidade de calorias, mas com cargas, índice glicêmico, carga glicêmica, índice glicêmico alto e carga glicêmica ou índice glicêmico baixos, com a mesma quantidade de calorias. E o que eles comprovaram? Que essa dieta que estava cheia de pão, de farinhas, que são alimentos refinados, que tem uma carga glicêmica alta, fez com que os participantes tivessem muito mais vontade de comer doce, muito mais vontade de comer alimentos refinados. Então, a carga glicêmica, quando a gente está com uma alimentação com uma carga glicêmica mais equilibrada, como é que a gente faz isso? Coloca proteína misturado com um alimento com mais carboidrato, coloca fibra, coloca gorduras saudáveis. Tudo isso faz com que a gente equilibre a carga glicêmica da alimentação. Muitas saladas, legumes, tudo isso ajuda a ter uma alimentação com uma carga glicêmica mais equilibrada. E isso também ajuda a não querer que a gente tenha picos, né? Ter que dar muito açúcar e alimentos de uma forma rápida, né? Porque a gente dá estímulo, quando a gente consome alimentos com uma carga glicêmica muito alta, a gente dá estímulo rápido de insulina, rápido de dopamina e aquela montanha russa, cai rápido também. Legal. Quinta dica, cuide do seu bem-estar. E sabe o que você vai ganhar? Serotonina. Não é, Lu? Serotonina, dopamina, todas as endorfinas, todos esses neurotransmissores que dão a sensação de felicidade, de coisa boa, né? A gente consegue isso de várias formas, porque o alimento, o sabor, se a gente está com baixa de serotonina, se a gente está com baixa de dopamina, a gente tem mais vontade de comer doce, a gente busca, né? Porque o doce, ele dá aquele estímulo, né? Aquela explosão, né? Rápida. Nós conseguimos aumentar a serotonina, a dopamina, todas as endorfinas praticando atividade física. Então, isso é uma forma, né, muito boa da gente conseguir equilibrar tudo isso. A gente consegue fazer isso, a gente precisa gerenciar o nosso estresse.
Então, fazer coisas que a gente gosta, ouvir música ajuda a melhorar a sensação de bem-estar. E ter um hobby ajuda muito a gente produzir, a gente equilibrar toda essa serotonina, a sensação de bem-estar. E o Zaca também já está fazendo isso, porque não sei se vocês sabem, mas ele está pintando aquarela. Isso é muito legal. É verdade, Lu. Mas você sabe que eu busquei isso, né, para que também a gente tenha uma rotina também diferente e que você fala assim, eu preciso ter um tempo de algo que me dê prazer para fazer, porque é importante isso para a serotonina. E outra coisa que eu queria até comentar, sobre a gente estar falando de atividade física. Eu acho que a serotonina que você tem ao praticar esporte, ela é muito mais duradoura do que você consumir o alimento, que também muito te traz mais prazer. Sexta dica, cuide do seu sono. Isso é o básico e muita gente às vezes larga a mão aí, né? E foi bem negligenciada essa questão do sono agora, né? Nessa fase de isolamento, né? Que a gente ficou meio sem horário no começo. Agora a gente já está bem voltando, a maioria já está mais na rotina. Mas por que cuidar do sono? Por que ele está relacionado com vontade de comer doce? De novo, né? Voltando à serotonina, às endorfinas, quando a gente dorme bem, a gente está com todos os nossos hormônios. Já falei também muito do cortisol num outro vídeo. Quem não assistiu, não deixe de assistir o vídeo sobre cortisol, que eu falo bastante essa relação do sono. Então, o sono ele equilibra, ele nos equilibra. Se a gente tem, só para vocês terem uma ideia, se a gente dorme 1 hora a menos do nosso habitual numa noite, a gente vai ter vontade e vai ter mais fome. Existem estudos mostrando que o consumo alimentar aumenta 300 calorias no outro dia. Nossa. É bastante, né? Então a gente consegue, se a gente está dormindo bem, a gente produz mais serotoninas, endorfinas e todo o nosso equilíbrio hormonal de bem-estar. E é incrível, né, Lu, como o sono tem importância na nossa vida, né? Muito. Dormir bem muda tudo. E eu tenho a impressão que muitas vezes, quando às vezes semanas de muito trabalho, você acaba diminuindo a tua quantidade de sono diário, parece que vai acumulando. Esse cansaço vai acumulando. E a irritabilidade. Muda tudo, muda a alimentação, muda o humor, enfim. Muito, muito relacionado. É a hora que a gente se equilibra dormindo. Exatamente, então cuide bem do seu soninho. Dica número 7, a saúde do seu intestino. Essa dica número 7, eu acho que vale a pena depois um programa só sobre intestino, porque o assunto é extremamente amplo, mas uma coisa que é muito interessante, que vale a pena a gente colocar, é o seguinte: a gente tem a nossa microbiota intestinal. Se a nossa microbiota está desequilibrada, a gente fica com mais bactérias que são relacionadas, e quanto mais doce e alimentos com sabor doce a gente consome, essas bactérias, elas se alimentam, né? Tudo que a gente consome, que vai para o intestino, essas bactérias também se alimentam do que a gente come. E essas bactérias também produzem substâncias viciantes. Uhum. Então, elas pedem mais doce. Então, sabe quando a gente brinca, que fala, nossa, parece que tem um ser dentro de mim que pede doce? Tem muitos seres. Não tem só um, não, gente. Tem milhares. Muitos. A gente tem uma população dentro de nós de bactérias. E que se a gente está dando alimento errado, essas bactérias se proliferam. Elas crescem e cada vez esse ciclo fica desequilibrado. Então, cuidar do intestino nesse sentido. O que a gente come por nós e come por nossas bactérias também. Complicado, né? Então, gente, e também não adianta colocar a culpa, então é a bactéria que está pedindo. Não é, não. É porque a gente está dando alimento errado para elas. Deixa eu sustentar. Agora eu vou dar uma comidinha para a bactéria que está dentro de mim. Então, cuidar do intestino é ponto fundamental. E
80% da nossa serotonina, desse mesmo hormônio do bem-estar que a gente está falando, a gente produz no intestino. Então, está muito relacionado. Se você é obstipado, se o intestino não funciona direito, a chance de você ter mais vontade de comer doces e se alimentar de uma forma desequilibrada vai ser bem pior. Intestino, amigo intestino. Muito. Vamos para a próxima. Dica número 8. Cuidado com dietas restritivas, aquelas extremamente restritivas, né, Lu? Exatamente. Esse é um tema muito, assim, existe uma verdade, uma frase, né, que a gente fala que é toda restrição gera compulsão. Então, cuidado com dietas malucas, você fazer da sua cabeça, você comer muito pouco. Isso sim pode gerar todo um desequilíbrio e a gente entra naquela sistema de recompensa, né? Sabe quando a gente fica, eu tô restringindo, porque... E depois na nossa cabeça a gente pensa, uma hora eu vou repor tudo isso. Ô Lu, mas você acha que as dietas restritivas, ela tem uma influência só psicológica ou tem realmente uma influência ali química que acontece no seu corpo? Como é que funciona isso? Porque esse sistema de recompensa também está relacionado com a dopamina, né? Então, a dopamina fica tão baixa, a gente fica com a sensação de que a gente não tem nenhuma fonte de prazer, que aí a gente quer essa dopamina rápida, né? Sim. Que é totalmente viciante. Né? E muitas vezes você acaba se colocando em armadilhas. Isso já aconteceu comigo, esse sistema de recompensa, porque quando eu já fiz dietas muito restritivas, e lógico, foi ótimo para o meu peso, só que realmente a volta você tem que ter muito cuidado, porque eu me pegava muitas vezes pensando assim, quando eu terminar isso aqui, eu vou fazer um dia de desforra, enfim. É exatamente a forma como a gente encara, né, as coisas. Mas existe a questão, exatamente isso que você está falando, existe a questão emocional, sim, mas existe também a questão nutricional. Se a gente come muito pouco, o nosso corpo vai pedir uma forma de energia rápida. E o que é uma forma de energia rápida? É carboidrato e açúcar. Sim. Então tem esses dois lados. O importante é o equilíbrio. Exatamente. A próxima dica é alimentos saudáveis. Isso é uma dica muito importante, porque a gente precisa ter uma alimentação com, que eu falo, densidade nutricional. Ela precisa ser densa de nutriente, porque a gente precisa de minerais, de aminoácidos para produzir tudo que a gente precisa a serotonina, por exemplo, a gente precisa de triptofano, a gente precisa de magnésio. Se a gente come, que a gente fala de caloria vazia, alimento que não tem nutriente nenhum, a gente fica pobre. E a chance de querer ficar sempre comendo alimento para ver se vem algum nutriente em algum momento, é exatamente nesse sentido. Alimentação saudável com densidade nutricional e não calórica. Então, quanto mais a gente precisa de uma dieta, tem estudos que comparam uma dieta com a mesma quantidade de calorias, mas comparando rica em nutriente e principalmente também a questão da carga glicêmica do alimento. Bom, e a última dica, consuma doces saudáveis. Porque assim, o que eu acho que é importante a gente falar, não é que nunca pode comer doce, mas existe muitas formas de comer doce. E existem formas que são saudáveis e gostosas. Quer dizer, não tem doces e doces. E doces. E você pode falar bem disso, porque você está fazendo umas receitinhas boas. Exatamente. O que acontece? O que eu tenho feito é que quando realmente me dá aquela vontade de comer doce, o meu horário crítico é final de tarde. Final de tarde. Final de tarde, ali é onde eu tenho que ficar muito atento. E aí, eu tenho feito o quê?
eu tenho usado o whey como uma opção de que acaba sendo uma carga grande de proteína, você não tem, enfim, dá para equilibrar muito bem, sabe? E eu não fico totalmente ausente de doces, sabe? Não, e dá para fazer um monte de coisa boa que você nem abrir a mente. Mas a questão que eu até passei algumas receitas para o Zaca com whey protein. O whey realmente ele é fonte de triptofano, que é um aminoácido que aumenta a serotonina. Ele tem um sabor doce, o whey da House Whey, ele é muito saboroso, então dá para fazer um monte de, misturando com uma fruta, fazer aquele sorvete de banana, dá para misturar com cacau, que também é cacau de verdade, que dá um sabor muito bom, com abacate, né? Então, e usando a proteína junto, e aí a gente diminui a carga glicêmica do alimento, a gente está com o alimento, como eu falei, com densidade nutricional, com sabor gostoso. Sim, né? Importantíssimo, importantíssimo. O importante é a gente tem que ter o prazer, sim, do alimento, sim, né? E saudável, de uma forma saudável. O meu é sorvetinho de whey e creme de abacate com whey de coco. Para mim, são as duas sobremesas, assim, de final de tarde, que é delicioso e eu fico com a consciência tranquila também. E tem que ficar, porque você está se alimentando bem, não é? É isso aí. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Esse programa é patrocinado pela House Whey. Não esqueça que aqui embaixo na descrição você entra no site da House Whey, usa o cupom do Fôlego tudo minúsculo, em todo o site você tem 10% de desconto. É isso aí. Certo? É isso, aí. Lu? E aí, conta pra gente, como é que tá a vontade de comer doce de vocês? Pois é, a minha tá melhorando bastante, eu garanto pra você. Tchau, pessoal. Até Tchau, semana gente. que vem. Um abraço pra todo mundo.